Vamos agora para mais uma questão. Acompanha aí, ó. Mais uma questão da segunda lei de Ohms, ou seja, da resistência de um condutor. Pretende-se determinar a resistência de uma lâmpada, cuja tensão nominal é de 120 volts, com um circuito no qual se pode medir simultaneamente a tensão aplicada à lâmpada e a intensidade de corrente da mesma. Foram feitas duas medições, primeiro a 120 volts e depois a 40 volts. Calculou-se a resistência da lâmpada aplicando a lei de Ohms e obteve-se resistência sensivelmente maior para 120 volts. Pode afirmar que, então é para cá, para cá, para cá. No início da aula eu falei o que era resistor ôhmico e resistor não ôhmico. O resistor ôhmico é aquele que mudando de 120 para 40 volts, mudando a tensão, mudando a voltagem, mudando a diferença de potencial, são essas linguagens que são usadas lá na prova do Enem. Então, mudando a voltagem, a DDP, a diferença de potencial ou a tensão, o condutor mantém a mesma resistência. Mas numa lâmpada o que eu tenho lá é um resistor, no chuveiro o que eu tenho é um resistor, tá certo? Quando eu aplico tensões diferentes, na prática, esses resistores ele não mantém a mesma resistência, ele varia, tá? Então você tem que lembrar, existe uma equação, tá aí ó, na telinha, ó, uma equação que a resistência ela varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, muda a resistência, tá certo? Muda a resistência, ok? Então, se muda a resistência, na prática, a lâmpada, o chuveiro elétrico, ele não é o resistor ôhmico, porque o resistor ôhmico é aquele que mantém a mesma resistência. Só olhando aí na telinha, ó, em termos de gráfico, quando eu tenho V em função da corrente, um resistor ôhmico ele tem uma linha reta, tá certo? Ok? E essa tangente aqui dá exatamente o valor da resistência. Então, o resistor ôhmico eu tenho sempre uma linha linear. O não ôhmico não é assim, tá? Então, no caso de uma lâmpada do chuveiro, a resistência, quando eu mudo a voltagem que eu coloco nela, ela muda a sua resistência, porque ela é função da temperatura. Vocês viram essa equação em sala de aula. Então, voltando à questão, ó, vamos de novo, como eu tenho que fazer lá no Enem, eu vou ler novamente a questão, tá certo? Você tem que fazer isso, vestibulando, para não ir direto e esquecer algo aí que foi colocado na contextualização da questão. Pretende-se determinar a resistência de uma lâmpada, cuja tensão nominal é de 120 volts. Então, essa lâmpada, a tensão nominal, é aquela que está escrita na caixa da lâmpada, é aquela que tem que ser ligada nessa tensão. Ela só dá aquele brilho que ela está dizendo, sei lá, 60 watts, por exemplo, ela só dá esse brilho de 60 watts se ela for ligada na tensão nominal que ela é feita. Na lâmpada tem escrito a potência e a tensão. Então, essa tensão nominal 120 volts, essa lâmpada, por exemplo, de 60 watts, ela só vai dar 60 watts se ela for ligada em 120. Se ela for ligada em mais ou em menos, ela não vai dar essa mesma tensão. Ok? Se for ligada em mais, numa tensão maior, diferente de 120, por exemplo, 220, ela deve até queimar, porque ela não foi feita para trabalhar em 220. Então, voltando aí, vamos apagar aqui para a gente voltar à leitura, né? Pretende-se determinar a resistência de uma lâmpada, cuja tensão nominal é de 120 volts, com um circuito no qual se pode medir simultaneamente a tensão aplicada, a tensão da tomada, à lâmpada e a intensidade da corrente na mesma. Foram feitas duas medições, primeiro a 120 e depois a 40. Calculou-se a resistência, primeiro a 120 volts e depois a 40 volts. Calculou-se a resistência da lâmpada aplicando a lei de Ohms e obteve resistência sensivelmente maior para 120 volts. Podemos afirmar que, então com certeza, a gente falou aí de temperatura, eu vou colocar, houve erro nas medidas. Não, era para dar o mesmo valor se a lâmpada fosse um resistor ôhmico, era para dar a mesma resistência, mas na prática nós sabemos que mudando a tensão que aplica numa lâmpada, ela muda a sua resistência. Então onde é que fala aí de letra C? A diferença decorre da desigualdade de temperatura nos filamentos das duas tensões. Quando eu coloquei 40 volts, a resistência vai ser uma na lâmpada. Quando eu liguei em 120, vai ser uma outra temperatura, ela vai estar numa voltagem muito maior, então ela vai mudar a resistência. Então a resistência observada é devido à diferença de temperatura
nas lâmpadas. Quando eu botei 40 volts, ela está numa temperatura. Quando eu coloquei 120 volts, ela está noutra temperatura. Se ela está noutra temperatura, como eu botei aqui na fórmula, ó, mudando a temperatura, muda a resistência. Ok? Olha para cá, vestibulando. Então, essa questão vocês iam responder dessa forma. Vestibulando, vamos para mais uma questão. Acompanha aí, ó. Um fio de cobre foi partido em 2 pedaços de comprimentos RX, o primeiro fio ele chamou de X, 2 metros, e o segundo fio R, 3 metros. Determine a razão R e RX entre a resistência elétrica dos 2 pedaços. Então ele tinha um fio de cobre, foi partido em 2 pedaços, um de 2 metros e outro de 3 metros. Ele quer saber a razão, né, quando é um dividido por outro, é a razão, a proporção, a relação entre as resistências elétricas dos 2 pedaços. Ora, o que é que acontece? Ele tinha um fio, deixa eu pegar aqui um espaço, ele tinha um fio de cobre, de comprimento L, e partiu em 2. Um com 2 metros, o outro com 3 metros. Aí ele quer saber a razão entre as suas resistências. Ora, se era o mesmo fio, a gente viu que a resistência depende de quem? A resistência depende do material, que chama resistividade, representado por essa letra, um Rho, parece um P, depende do comprimento e depende da área da seção transversal. A área da seção transversal nós vimos que é a espessura, a bitola, a espessura, a bitola, a área da seção transversal, a grossura do fio. Se é o mesmo fio, a área é a mesma. Se é o mesmo fio, o comprimento é o mesmo. Então, o que vai mudar a resistência é porque mudou o tamanho. Um tem 2 metros e o outro tem 3. Então, lógico que esse tem 3 metros vai ter uma resistência maior, porque os elétrons aqui vão passar por esse, vai ter uma resistência, mas só durante 2 metros. Esse aqui, o elétron vai percorrer durante 3 metros. Então, a resistência desse é maior, tá? E vai ser maior na proporção de 3 para 2. Então, a resposta que eu teria aí Rx, como é menor, é 2, né? Ficou embaixo. R é maior, 3, então vai ser 3, o menor, o maior, que ele pediu aqui, a razão R como Rx, 3 sobre 2. 3 sobre 2, letra D, ou 1,5. Então, era uma questão bem simples, mas é bom que seja discutida aqui. A resistência depende de quem? De um fio. Depende do material, relembrando, que é dado por essa letra, Rho, parecido com P, tá? A resistividade, ou seja, o material, depende do comprimento e da área. Ele disse que o fio era de cobre, partiu o fio. Se partiu o fio, os dois têm a mesma resistividade, que é o mesmo material. Os dois têm a mesma área da seção transversal, que é o mesmo fio, só foi cortado. Só que um tem 3 metros e o outro tem 2 metros. Observe que a resistência está de um lado da igualdade, o comprimento está do outro. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, o que tem 3 metros vai ter resistência maior do que o que tem 2 metros. E eu expliquei aqui devido à passagem aqui dos elétrons. Tá certo? Então, a proporção que ele pediu aí, se um tem 3 metros, ele pediu R primeiro, dividido por Rx. Então, vai depender aí a resistividade só do comprimento. Então, R é 3, Rx é 2 metros, 3 por 2 vai dar a letra D. Ok? Beleza, vestibulando? Vamos para mais uma questão aí para finalizar a nossa aula, ok? 2 lâmpadas, LD e L, são idênticas, exceto por uma diferença. A lâmpada LD tem um filamento mais espesso que a lâmpada L. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, observaremos que para cá, vestibulando. Olha, vestibulando. Esse é tipo de questões que são muito utilizadas no Enem. Então, vamos fechar esse assunto para a gente entender. Lembrando que essa aula vai ser editada, som, melhorar tudo, e daqui uns dias vai estar lá no nosso blog, junto com as outras aulas. Mas já tem aula lá de segunda lei de Ohms, de física, de química, todas as disciplinas, ok? Então, vamos ler a questão novamente, como você deve fazer lá no Enem ou no seu vestibular, né? O Enem é um vestibular, mas também existem outros vestibulares de outras universidades que não adotam o Enem. Então, você vai ler a questão de novo. Então, bora lá. 2 lâmpadas, LD e L, uma chamada LD e a outra só de L, são idênticas, exceto por uma diferença.
a lâmpada LED tem um filamento mais espesso que a lâmpada L. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 volts, observaremos que, aí vem letra A lâmpada LED e a lâmpada L terão o mesmo brilho, a lâmpada LED brilhará mais, pois tem maior resistência. Então, tem várias opções. Então, vai para cá, vestibulando. Primeiro, a lâmpada é um resistor lá dentro. Então, dependendo da resistência, os elétrons vão ter mais dificuldade ali de passar, vamos usar esse raciocínio em termo clássico, e aí ele vai vai brilhar mais ou menos, depende do resistor que está lá dentro. Se você pegar lá uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 100 watts, você vai ver que os filamentos são diferentes, de espessura diferente. Então vamos para a telinha aí para tentar explicar isso. Foi que nós vimos que a resistência nós vimos, depende do material, se for de cobre, é um valor, se for de alumínio é outro valor, depende do material, ou seja, da resistividade. A resistência depende da resistividade do material de que é feito, depende do comprimento e depende da área, da seção transversal, da grossura, da espessura do fio, tá certo? Ele disse que as lâmpadas são idênticas, exceto que uma é mais espessa que a outra. Ou seja, uma tem uma área de seção transversal maior do que a outra. Então, só voltando aqui para eu lembrar, a lâmpada LED tem um filamento mais espesso, tá certo? Então, a lâmpada LED, ela tem um filamento mais espesso. Então, a lâmpada LED, ela tem um filamento mais grosso, ou seja, a área da seção transversal é maior. Se é maior, o elétron vai passar com mais facilidade na lâmpada L, que tem um filamentozinho com área de seção transversal A, ou vai passar com mais facilidade na lâmpada que tem uma espessura maior. Então ele vai passar com mais facilidade na lâmpada LED. Se ele vai passar com mais facilidade na lâmpada LED, então a lâmpada LT vai ter uma resistência menor. Se vai ter uma resistência menor, e em todas as duas vai aplicar a mesma tensão, 220 volts, então essa lâmpada que tem a resistência menor vai brilhar mais, porque vai oferecer menos dificuldade aí para os elétrons, então ela vai brilhar mais. Você tinha que lembrar lá, deixa eu apagar aqui, já que explicamos essa parte, que a potência, ela é V2 sobre R, tá certo? Então todos dois a tensão foi o mesmo, 220. Se todos dois a tensão foi o mesmo, 220, quem tiver menor resistência vai dar maior potência, que é inversamente proporcional. Vai para cá, é como lá no chuveiro elétrico. Quando eu pôr na posição inverno, eu estou diminuindo a resistência, eu estou usando a resistência menor. Se eu estou usando a resistência menor e a tensão da minha casa continua a mesma lá na tomada, 220, então ele vai esquentar mais. Então, quanto menor a tensão aplicada à mesma tensão, 220, ela vai brilhar mais, vai esquentar mais, tá certo? Então a lâmpada que tiver menor resistência, ela vai brilhar mais. Então se eu tenho uma lâmpada de 60 watts, uma de 100 watts, a de 100 watts tem uma resistência menor, por isso que ela brilha mais, tá? Então a tensão ali está em cima daquela resistência menor. É como no chuveiro, quando eu coloco na posição inverno, eu só estou diminuindo o tamanho da mola. Se eu diminuo o tamanho da mola, diminuo o circuito, diminui a resistência, ela esquenta mais. Então a resposta vai ser o quê? Vamos lá, ó. LED e L terão o mesmo brilho? Não. Se foram aplicadas as duas a 220 e LED ela é mais espessa, ou seja, tem uma resistência menor, ela vai brilhar mais. Então, a resposta será letra E. A lâmpada LED brilhará mais, pois tem menor resistência. Então, é letra E, como no chuveiro. Quando vai para cá, não esqueça, tem aí no nosso blog, tem aula de chuveiro elétrico, vai aparecer aí, são mais de 800 aulas, olhem lá que vocês vão ver aula de chuveiro elétrico. Mas aqui a gente reforça, chuveiro elétrico quando eu coloco na posição inferno, diminui a resistência, se diminui a resistência ele está ligado à mesma tensão, 220, não mudou, então ele vai esquentar mais, tá certo? Então essa lâmpada LED, por ter uma resistência menor, ela vai brilhar mais, essa é a questão, ok, vestibulando?